Olá, meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. A Diva Marúcio, oi Diva, Fúvia Feitosa, Sônia Roversi, a Selma Lamuniera, Gilvando Santos Santana, Sabrina Ramos, Alain, não deu ter aqui, a Ed Franco Camargo. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Boa noite a todos, como disse a Selma Lamunier. Que Deus te abençoe, te proteja hoje e sempre, que você esteja firme e forte na fé. Essa é mais uma live das 22 horas, todas as noites, às 10 horas, desde que eu tenha chegado em casa, tá bom? Aí eu abro a live para fazer. Muitas vezes os compromissos demoram. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, eu estava num templo de Umbanda, chamado Coroa de Xangô, cujo dirigente é o pai Marcelo, e eu fui retribuir a visita dele. Ele esteve presente com todo o seu terreiro, com todo o seu templo, no nosso dia de Umbanda, e eu fui lá para participar da festa. Claro que eu não fiquei até o final, porque demora. Quando faltava, é bem perto de casa, quando faltava 20 para as 10, eu estava lá conversando, falei para o Espírito assim: meu irmão, vou falar uma coisa que eu não sei se o senhor sabe o que é. Live, eu tenho uma live para fazer agora 10 horas, o pessoal está me esperando. Com a sua licença e as suas bênçãos, eu peço permissão para me retirar. E vim correndo aqui, foi o tempo de ligar. Se eu atrasasse, um farol fechasse no meio do caminho, começava às 10 horas. Mas deu certo. Oi, Márcia Lima, que sempre está conosco, Rogério F. Coritara, Gabriel Santos, a Graciete Pavão, a Lilian Silva. Boa noite a todos. Desde já separe seu copo com água, sua garrafinha com água. Aqui está a minha canequinha do Chico Xavier, que eu sempre falo, ganhei lá em Uberaba, do meu padrinho de casamento, o filho do Chico, nosso querido Eurípedes. Deixa eu encher minha garrafinha. Terminando aqui, eu posto a live, né? Porque eu estou ao vivo e a gente tem que postar a live. Depois que eu postar a live, eu ponho uma foto e um videozinho da abertura dos trabalhos lá que eu estava agora, lá na Umbanda, tá bom? Esses dias eu tenho agendado mais de 20 terreiros para visitar, em 25 dias. E aí, quando der, eu posto foto, tá? Para você ver um pouquinho das nossas andanças por aí. E tem também, eu sou o que cuida aqui na cidade do combate à intolerância religiosa. Amanhã eu vou resolver um caso que você não vai acreditar. Depois eu conto para você até, que a gente precisa divulgar isso daí. Vamos lá, hoje eu vou falar... Cadê? Eu estava procurando o copo, acredita? Com a caneca aqui na frente. Oi, Harley Tussi, a minha querida a Valquíria Gazi, Ivani Mello, Alessandra Previato, Vânia Alves Amaro, Aniane Rocal, né? O Fúvio Feitosa, vai ter palestra do perdão ainda esse ano? Não, esse ano não tem mais. Mas, meu irmão, pensa que eu fiz terapia do perdão esse ano, hein? Eu fiz bastante. O ano passado eu fiz perto de 100. Quando chega no final, você vai perdendo a conta. Mas foram perto de 100 terapias do perdão só o ano passado. Esse ano foi menos, né? Com certeza. Mas assim, o menos foram umas 40. Esse ano não tem mais, pelo menos teoricamente, não tenho nada agendado de terapia do perdão. Deixa eu beber minha aguinha. Hoje eu vou falar sobre um filósofo que viveu séculos antes de Jesus. Vou falar algo que ele escreveu, chamado Platão. Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates é o sistematizador da filosofia. Havia filosofia antes de Sócrates? Sim, os chamados pré-socráticos. Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras, são filósofos pré-socráticos que viveram antes de Sócrates. Veja que Sócrates é tão importante, mas tão importante, que a filosofia é medida historicamente em antes de Sócrates, chamado pré-socráticos, Sócrates, o próprio, e os pós-socráticos, após Sócrates. Tamanha a importância dele. Ele teve vários discípulos, entre eles Platão, que teve também um discípulo muito importante chamado Aristóteles. E hoje eu vou falar rapidamente, Valdoir, de Rio Grande do Sul, a Denise Sanches, eu vou falar sobre algo que ele escreveu, Platão, chamado o mito da caverna. E nós vamos
Vou contar o mito para você e nós vamos trair as lições preciosas para o dia de hoje. Platão fez isso há 2.400 anos atrás, mais ou menos. Era uma crítica à sociedade da época que ele vivia. 2.400 anos atrás. Pois você vai ver que essa sociedade, por incrível que pareça, carrega as suas mesmas angústias, as suas mesmas tristezas. Sejam todos bem-vindos. Estou dando um tempinho para o pessoal poder entrar, mas hoje eu vou falar sobre a caverna, o mito da caverna de Platão, que é bem curtinha, fácil de contar aqui, mas importante de fazer uma reflexão. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, você que está no Instagram, a Glaucia Lopes 77, a Vilma Torres Flauzino, sejam todos bem-vindos. A Deusa Cabeleira, isso é bullying contra mim, minha irmã. A Deusa Cabeleira, ouvindo palestra de quem não tem cabelo nenhum. É ironia do destino, mas vamos lá. A Só Praias, é isso aí? Só Praias SP, a Márcia Cristina Pavão, a Fabi LCM, a Luciana Franco, a Cristiane Costa Santos, a Graciete Pavão falando momentos de aprendizagem, cura e libertação, isso daí. Lembrando, meus irmãos, que daqui a pouquinho eu vou fazer oração, tá bom? No final da live sempre tem oração, fluidificação da água e tratamento espiritual à distância. Posso começar a live então? A Cíntia Malzoni, o mito da caverna de Platão. Isso tem por volta de 2.400 anos e serve como uma reflexão para nós. Lucimar Franco, eu sou do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, eu gosto demais, eu conheço muitas cidades do Brasil e conheço algumas dezenas de cidades no mundo, capitais ou não. E posso dizer, de todas as cidades que eu conheço, que são as mais famosas, vamos pensar aí, 30, o Rio de Janeiro é a mais linda de todas. Claro, está passando por um momento difícil de violência, assim como São Paulo, assim como São Bernardo, da minha cidade, assim como a Bahia, assim como o Brasil inteiro. É um momento muito delicado. Violência sempre é algo que machuca muito. A violência é algo que deixa cicatrizes profundas. Mas a cidade do Rio de Janeiro, que cidade linda, que cidade maravilhosa. Eu já fiz algumas palestras, mais ou menos não foram muitas, mas umas 30 palestras no Rio de Janeiro, mas isso já tem muitos anos, uma cidade que eu gostava muito de falar. Quem me levou as primeiras vezes para o Rio de Janeiro foi nossa querida irmã Ana Jaici Guimarães. Ela é mãe da Anete Guimarães, esposa do nosso irmão já desencarnado, Geraldo Guimarães. E foi a Ana Jaici Guimarães que gentilmente fazia o meu roteiro de palestras no Rio de Janeiro. Sou muito grata a ela e à família dela. A Denise Sanches, vamos lá. Ismaria, Dica JM Pavanelli, o mito da caverna de Platão. Conta Platão, há 2.400 anos atrás. Esse é um mito, uma história, que havia uma caverna. E nessa caverna moravam muitas pessoas. Só que havia uma peculiaridade, uma característica particular nessa caverna de Platão. Todas as pessoas ficavam sentadas no chão e algemadas de mãos e pés. Algemadas de mãos e pés. E eles nunca, durante toda a vida, tiveram chance de sair da caverna e de ver a luz do sol. As únicas coisas que eles viam era a sombra projetada de tudo. Por exemplo, se passasse, vamos imaginar, um cachorro lá na porta da caverna. Em determinado horário, o sol que batia no cachorro produzia uma sombra na parede
posterior. É claro que essa sombra chegava deformada, a sombra não chegava da mesma maneira, né? Batia aqui, ainda mais se o cachorro estivesse muito longe, então chegava uma forma grotesca, muito grande. E as pessoas cuja única coisa que viam na vida era a sombra de tudo, deformada de tudo, quando passava o cachorro, a realidade era o cachorro. Eles olhavam e falavam, é uma girafa, é um monstro, é um dinossauro. Por quê? Porque nunca vinha a sombra do cachorro idêntica à imagem original. Ela vinha sempre deformada pela distância, pela projeção da luz, pela intensidade também da luminosidade e pela projeção na parede. Se passasse, por exemplo, uma pessoa na porta da caverna, o sol que batia na pessoa projetava uma sombra na parede posterior. As pessoas que estavam algemadas de mãos e pés e de costas para a entrada, que nunca viram nada fora da caverna, olhavam aquela sombra e falavam, é um monstro, é um cachorro, é um dinossauro. Platão conta que a realidade dessas pessoas nunca era a realidade verdadeira, nunca era o fato em si, o que acontecia em si, mas uma sombra, uma projeção deturpada das coisas. Nunca eram as coisas, eram as sombras dessas coisas. Mas Platão conta que um dia, por questão do destino, uma pessoa conseguiu escapar. Rompeu as algemas das mãos e dos pés e conseguiu escapar. Ela saiu da sombra da caverna para a plena luz do sol do meio-dia. Quando ela saiu e encontrou a luz, a primeira coisa que ela ficou foi cega, momentaneamente. Por quê? Porque os seus olhos estavam acostumados à escuridão. As pupilas eram mais dilatadas. Ele estava acostumado a viver no mundo das sombras. Passado 2, 3 horas, vai abrindo o olho devagarzinho, vai se acostumando com a luz e a pessoa fica perplexa, maravilhada. Ela olha agora e vê a vida como ela é. Não mais a sombra do cão, mas o próprio cão. Não mais a sombra de um homem, mas o próprio homem. Não mais a sombra de uma árvore, mas a própria árvore. Não mais a sombra das coisas, mas as próprias coisas. E ela fala, meu Deus, como eu vivi iludido. Eu nunca conhecia a realidade, eu só via a sombra das coisas. Platão está querendo dizer aí sobre o quê? Sobre iluminação espiritual. Ele está querendo dizer sobre o conhecimento, sobre a iluminação. Ele está agora na luz. A gente não fala isso de crescimento espiritual. E crescimento não está associado à luz. Então, isso é do mundo grego antigo. Então, ele ficou contente, ele viu as estrelas, nunca ele tinha visto estrela, ele viu o sol, ele viu a lua, ele viu os astros, o infinito, as constelações, ele ficou maravilhado, chorou de felicidade e teve saudade dos amigos. Ele disse, não é justo. Não é justo que eu conheça tantas maravilhas e veja tanta coisa espetacular como eu estou vendo, tantas bênçãos, e morra com isso sozinho. Eu vou voltar para a caverna para contar para os meus amigos que viviam algemados como eu, as maravilhas do mundo real. Ele tomou coragem e voltou. Como ele estava no mundo da luz, os seus olhos estavam agora acostumados à luz. E ele adentrou-se na caverna escura, logo perdeu a visão. Sempre quando você muda abruptamente, bruscamente, de um estado para outro, alguma coisa acontece, no caso ali a visão, porque ele estava acostumado com luz, você cortou a luz, ele passou a não enxergar nada, mas passado 1, 2 horas, seus olhos começaram a se adaptar à falta de luz, ele foi até o final da caverna, encontrou os amigos, e ele começou a palestrar lá, fez uma palestra, meus irmãos, que maravilha, tudo que vocês veem aqui eu também via e achava que era a realidade. Não é a realidade, isso é uma suposição nossa. O que a gente acha que é um dinossauro passando é um cão. O que a gente acha que é um cão é um dinossauro. Isso o que vocês veem não é a realidade, é a sombra das coisas. Não são as coisas por si só. As coisas por si só são infinitamente maiores, infinitamente mais coloridas, infinitamente mais poderosas, infinitamente melhores. O mundo lá fora tem cheiro, tem cor. O mundo é lindo quando você olha para as estrelas e contempla no firmamento a infinitude dos astros. Ele fez uma palestra emocionado e Platão resume o mito da caverna, que era uma crítica à sociedade grega antiga, dizendo o seguinte, aquele homem
que levou aquela mensagem de luz, de esperança e de paz, só não foi espancado pelos amigos, porque os amigos estavam algemados de mãos e pés. Eles riram dele, zombaram dele, escarneceram-se dele, disseram que ele era louco, alguém que poderia estar sob o uso de alguma droga. É assim até hoje, meus irmãos. Essa história tem perto de 2.400 anos. 2.400 anos. Platão escreveu isso. Um mito chamado Mito da Caverna, de Platão, o seu autor. Existem pessoas que se acostumaram a ver a projeção da própria ignorância na parede. Só vem maldade, só vem tristeza, só vem angústia. E não entendem a pessoa que se ilumina. Por isso que Chico Xavier certa vez disse: aquele que se ilumina espiritualmente, aquele que cresce espiritualmente, sente algumas vezes que está andando na contramão do mundo. Aquele que alcança páramos celestes, aquele que sobe para o andar maior, aquele que muda de fase na sua caminhada espiritual, ele sente que muitas vezes está andando na contramão do mundo. Ele está indo, o mundo está vindo e zombando dele. O mundo moderno, na sua grande maioria, é uma grande caverna de Platão. Cada um só olha o que quer. Por isso que ontem eu falei, nunca gaste, foi ontem ou antes de ontem, a gente está tendo live todo dia, nunca gaste tempo tentando explicar para quem não quer ouvir. Nunca gaste tempo tentando explicar para quem não quer aprender. Você vai deixar a pessoa irritada, tomar o tempo dela, tomar o seu tempo, gastar saliva para nada. Ela sai com raiva de você e você sai frustrado porque não conseguiu passar nada para ninguém. Por isso que Jesus fala: aquele que quiser seguir-me, venha. E não esqueça de carregar a sua cruz. Ele não fala: eu vou buscar, vou mandar o Uber, vou mandar o táxi. Não, venha. Por quê? Porque tem que ter o seu querer e a sua atitude, a sua ação. Aquelas pessoas que estavam na caverna de Platão não tinham ação nenhuma, eles não queriam a luz, eles estavam contentes na sombra. Tem gente, eu sei que parece absurdo o que eu estou falando, mas tem gente que ele está contente com a própria desgraça que ele vive. Ele se acostumou a viver uma vida medíocre. Ele se acostumou a viver uma vida triste, infeliz, pessimista, sempre buscando o lado ruim das coisas. Sabe a diferença entre um pessimista e uma pilha? É que a pilha tem pelo menos um lado que é positivo. O pessimista não. Todos os lados que ele olha a vida e todos os lados que você o observa, ele é pessimista, sempre tudo está ruim, se esquenta porque que esquentou, se esfriou porque esfriou. Não adianta levar luz para essa pessoa que não quer ver. Não adianta. Por isso que cada um de nós, na nossa caminhada espiritual, tem o seu momento certo. O momento de um pode não ser o momento de outro. E Deus não violenta consciências. Ele respeita os momentos, ele respeita a sua evolução, ele respeita aquele instante que você está vivendo. Por isso é que nós temos tantas religiões no mundo, por isso é que nós temos tantas filosofias no mundo. Por quê? Porque cada um se identifica com determinada coisa. Nunca é a mesma coisa para todo mundo, é um monte de coisa para um monte de gente. Existem entre 5 e 10 mil religiões na Terra. Entre 5 e 10 mil religiões. Por quê? Porque tem adeptos para todas elas. Porque tem adeptos para todas elas. Então, o mundo moderno é, infelizmente, na sua grande maioria não é todo mundo. Como a sua mãe falava, você não é todo mundo. Lembra quando você falava para sua mãe? Não sei se já aconteceu isso com você. Ah, mas eu quero ir naquela festa. Não vai, meu filho. Mas eu quero, não quero, quero, pode, não pode. Aí você fala, porque todo mundo vai na excursão. Vai imaginar que você está pedindo para ir na excursão. Porque todo mundo vai na excursão. E a sua mãe, já com aquele chinelinho na mão, falava o quê? Mas você não é todo mundo. Então, você não é todo mundo. Você é parecido com os outros, mas igual a você, minha irmã, meu irmão, só você. Deus sabe o momento de cada um. Mas nós vivemos hoje um mundo onde as pessoas veem a sombra de tudo. Ela já tem a sentença de tudo. Sentença no direito
É a última coisa que vem. Tem a investigação, tem o julgamento. Vamos investigar para ver o que aconteceu. Tá, depois vamos julgar. Depois que julgou, se é inocente ou culpado, vem a sentença. Porque ele pode ser culpado, vamos imaginar, no direito penal, e ser condenado a 6 anos, a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos. Lá nos Estados Unidos, a prisão perpétua. Lá nos Estados Unidos, dependendo do estado, pena de morte. Se chama sentença. Sentença sempre é o final. É o final do final do final do que acabou. Sentença. Tem gente que só tem sentenças dentro do coração. Você pode explicar 1 mais 1 dá 2. Não dá, porque você está falando isso, porque você está perturbado, que é isso, que é aquilo, que na Bíblia Sagrada, ele pega a parte que interessa para ele, corta o início, corta o final, pega aquela frase, aquilo ali que interessa para ele, e joga, tirando de contexto, numa grande história que ele inventou. Por isso que quem cresce espiritualmente, crê no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Existem muitos deuses fabricados pela mente humana. Se a pessoa é violenta, adivinha se o Deus que ele crê é violento? Mais do que ele. Se a pessoa é mentirosa, é mau caráter, o Deus que ele crê, é aquele Deus extremamente tolerante. Se ela é preguiçosa e não quer lutar para crescer, ela se entrega àquele Deus que no finalzinho vai resolver para ela. Entendeu? No finalzinho ali, você não dedicou a nada, mas nos 30 segundos finais aí eu dou um jeito. Então, são deuses e religiões customizadas. Você sabe o que é customização? De roupa. Você compra uma calça jeans. Você fala, quero customizar. Eu quero deixar a calça com a minha cara. Aí eu coloco um desenho, eu coloco uma figura, isso chama-se customização. Eu vou deixar do jeito que eu quero. Existe a customização das religiões, existe a customização divina. Ele pega Deus e pinta da cor que ele quer, põe o colar que ele quer. Ele faz um Deus bem humano, um Deus daquele assim que é mais companheiro de bar dele do que o que está nos céus. Por isso que nós temos no mundo tanto sofrimento, tanta angústia, tanta tristeza. Não necessariamente por falta de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é que isso começa a gerar o chamado karma coletivo. O mundo hoje é um mundo egoísta. Aquelas pessoas da caverna de Platão, contei aqui hoje para quem está chegando agora, o mito da caverna de Platão. A Graciete Pavão vai dizer, ou terceirização. Sim, eu não sei o que você quis dizer aí, mas se terceiriza muito mesmo, sobretudo o sofrimento. Sartre vai dizer, o filósofo francês, que o inferno são os outros. Os outros são o inferno. E nós somos o quê? Humildemente, em nome de Jesus, nós somos a luz, os bons costumes, a pureza. Nós somos o céu e o resto, o inferno. Está todo mundo no inferno. Então a pessoa, ela, quando ela não quer aprender, a primeira coisa que ela faz é julgar. Por quê? Porque o que ela conhece é muito pouco. Não dá para fazer um cálculo, não dá para fazer um mínimo de raciocínio como a gente está fazendo aqui. Não dá para sequer levar uma história como essa, porque se você começar a levar uma história como essa, ela fala, por que não sei? Porque a verdade são donos da verdade. Eu falei isso essa semana aqui na nossa live. Tome muito cuidado com quem se diz dono da verdade. A verdade de uma época pode não ser de outra. E a verdade suprema é Deus. E ninguém é dono de Deus. Verdade para quem busca, para os buscadores da luz. Verdade é um aprendizado diário, cotidiano. Quem já acha que sabe, conhece e tem toda a verdade, está dizendo o que para a vida? Eu não tenho mais nada para aprender, porque eu conheço toda a verdade, eu sei a verdade. Ele até humildemente fala, eu sou a verdade. Porque a verdade então essa pessoa só dá sentenças. Pessoas que só dão sentenças, não seja inimigo delas, nunca. Não seja inimigo de ninguém, nem de um matador de aluguel, porque não tem inimigos. Você, embora muitos podem querer ser o seu inimigo, mas não seja amigo dessa pessoa. Porque ela é egocêntrica. Quem é dono da verdade, ele tem sentença sobre tudo. É difícil conviver com uma pessoa que você não pode manter uma conversa. É difícil conviver com uma pessoa que acha que conhece tudo. E lembre-se, quanto mais a pessoa sabe, mais ela sabe que não sabe. Quanto mais ignorante
o inversamente proporcional é verdadeiro. Quanto mais ignorante ela é, mais ela acha que conhece tudo. Você é ignorante espiritualmente aqui, tá bom? Porque a gente encontra sabedoria em pessoas analfabetas. Tem uma sabedoria espiritual extraordinária. Você pega aquelas benzedeiras do Nordeste, que são pessoas que nunca frequentaram uma escola, que moram naquelas taperas de barro, mas de uma sabedoria espiritual extraordinária. Quando eu falo ignorância aqui, é falta de conhecimento espiritual, para você entender. Ok? Alá, Graciete Pavão, só sei que nada sei. Isso, frase de Sócrates, a Maria Auxiliadora, Zanuto. E ele era o homem que mais sabia. Quem falou isso, que foi Sócrates, à sua época, era o homem que mais tinha conhecimento sobre filosofia, sobre os mistérios da vida, e ele tem a humildade de dizer, eu só sei que nada sei. Como que dizendo, quanto mais eu sei que desconheço as coisas. Agora, quem não conhece nada, acha que conhece tudo. Essas são as pessoas que estão algemadas na caverna de Platão. Por isso é que é difícil na internet, não sei se você concorda comigo, mas é muito difícil você entrar num assunto mais profundo na internet. Porque na hora já vem o julgamento, a sentença de alguém. Você está começando a explicar, você está puxando um raciocínio de filosófico, a pessoa já entra de chuteira com os 2 pés no peito, agredindo. Por quê? Porque ela se sente ameaçada, porque o que ela tem é muito frágil. O conhecimento dela é 0 vezes 0. É quase nada. É 0,1 vezes 0,1. Então, se é qualquer coisa que você falar diferente daquele grãozinho de areia que ela conhece, ela se sente ameaçada. E ameaçada, o que ela faz? Vai tentar te atacar. Aí a formiga começa a atacar o elefante. O que você acha que o elefante deve fazer? Pisar na formiga? Vencer na violência? Não. Ficar ouvindo a formiga? Não. O que ele deve fazer? Prosseguir o caminho dele, sem pisar na formiga. E prosseguir o caminho dele. E deixar a formiga falando. Há um ditado muito antigo que diz, enquanto os cães ladram, ladrar é um verbo sinônimo de latir. Enquanto os cães latem, enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Os cachorros estão gritando, latindo, e o carro passou. Não adiantou nada ele ficar latindo. Foi ou não foi? Agora, se você parar de carro para brigar por cada cachorro que latiu, ou você vai aprender a latir, ou, bom, não vou falar isso, porque você não vai achar que eu estou chamando o povo de cachorro, que é o cachorro de Jesus. Mas você vai ter que aprender a latir para ficar discutindo com o cachorro. Cachorro, você brinca com ele, fala olá, totó, tó, petisco. É o máximo de conversa que você tem com ele. Tá bom? Cachorro que você não conhece. Você não pode nem colocar a mão, que há perigo dele te morder. Os cachorros que você conhece, segura no colo e beija, são aqueles que já te conhecem, convivem com você, tem uma intimidade, você sabe de onde veio, para onde vão e o que você pode contar com cada um deles. Então a vida é assim. A caverna de Platão, que foi escrita por Platão, esse pensamento filosófico, uma análise do mundo moderno de 2.400 anos atrás, é moderníssimo. Serve hoje. Para o século 21, serve hoje, nós estamos no final do ano de 2025, perfeitamente. A maioria da humanidade está num estado sonambúlico de consciência. A maioria da humanidade está no estado de obilubinação mental. Obilubinação é um termo usado na medicina. Obilubinado é como alguém que tem empanado a sua mente, ela está opaca, como se um véu, vamos usar Platão, Sócrates, como se um véu fosse colocado em cima de uma lâmpada. Você sabe que tem a lâmpada que está acesa, mas ela não está brilhando na sua totalidade, na sua potencialidade, ela está obilubinada. Então tem pessoas que estão obilubinadas, que estão com a mente empanada, que estão com a mente doente, com o coração doente. Hoje o mundo é doente. Se você perceber, as pessoas estão com o nervo à flor da pele, cada um com um monte de sentença, você não pode entrar em assunto nenhum. Hoje, raríssimas vezes eu entro em algum assunto polêmico, olha que assim, não entro, só entro assim pessoalmente com algum amigo que eu sinto que eu tenho liberdade de poder discordar dele, discordar de mim, mas a gente mantém um diálogo saudável. Isso na internet, meus irmãos, é quase impossível.
Abraão Salomão Júnior, é verdade que Sócrates nunca escreveu um único livro? Sim, Sócrates nunca escreveu nem um único livro, assim como Jesus. O único episódio que tem de Jesus escrevendo algo é naquele episódio da mulher adúltera, quando a Bíblia, as Sagradas Escrituras narram, ele estava agachado escrevendo algo na areia, também não falo o que é. Então Sócrates não escreveu nada, mas Platão, Aristóteles e os outros filósofos chamados de pós-socráticos, escreveram muito sobre ele. Então é verdade, Abraão, Salomão Júnior, Sócrates nunca escreveu nada, mas mesmo não escrevendo, falou muito. E o que falou rompeu séculos. Tanto que 2.400 anos atrás, e não obstante ele não ter escrito nada, eu estou falando dele aqui. Tamanha a importância daquilo que ele falou. Por isso que eu falo, palavra tem poder. Palavra tem poder para abençoar, mas eu tenho que ser muito honesto espiritualmente para amaldiçoar. A palavra só ergue, a palavra funda. A palavra pode romper séculos. Eu já fiz várias palestras sobre Buda, sobre o budismo, e o Buda também viveu muitos e muitos e muitos séculos atrás, e é impressionante como as palavras de Buda romperam os séculos, como as palavras de Jesus romperam os séculos, como as palavras de Sócrates romperam os séculos. Palavra tem poder, mas é verdade sim. Abraão Salomão Júnior, que sempre está conosco, aqui a Márcia Lima na internet, é acender o pavio de pólvora. É ou não é? Você pegue, por exemplo, antes de fazer oração, deixa eu beber uma aguinha aqui, mas só para a gente analisar. Para você ver se o mundo está doente ou não. Eu vou criar um exemplo aqui, só para ver se eu estou certo ou não. Você é obrigado a concordar comigo? Não, claro que não. Mas eu vou ter a chance de poder falar com você. Falar para você o que eu estou pensando. Vamos imaginar, vamos pegar uma coisa bem inocente, pura. Imagina uma família muito grande, de muitas pessoas espalhadas por esse Brasil. Eles falam, gente, vamos fazer um grupo de WhatsApp da nossa família. Olha que lindo, é de Jesus, não é? Um grupo de WhatsApp da nossa família. Só pode entrar quem é sangue do nosso sangue. Só pode entrar quem é da família. Porque a gente tem muita gente, já tem pessoas que estão velhinhos, com 100 anos, tem criança que nasceu ontem, e dá pra gente postar no grupo. Então colocam lá 200 membros aquele grupo, 200 pessoas participam. E começa bem, eles postam receita de pamonha, põe bom dia, põe aqueles videozinhos, põe piadinha, e o grupo tá indo bem. É ou não é? Uma semana tá indo bem, aquele grupo de WhatsApp da família, até que chega domingo. E tem aquele tio perturbado, filho do Satanás, que está sem fazer nada, já está bebendo uma, e está com o celular na mão. Ele fala, vou assim escrever algo para dar uma animada no grupo. E ele faz uma pergunta bem inocente, bem inocente. Ele escreve lá no grupo, em quem vocês votaram na eleição anterior? Em quem vocês votaram na eleição passada? Meus irmãos, é a mesma coisa que escrever no grupo. Eu te invoco, Satanás, com toda a sua força para você se manifestar aqui e descer seu ódio, raiva e vingança. Aquele grupo que postava a receita de pamonha, vira uma briga. Primeiro que já se divide em dois. Vira uma briga, um ódio mortal, parente que não se via. Agora já está querendo matar o outro, querendo ir no velório do outro. Uma discussão. Parente que tinha chance de passar o Natal junto, quer ir no velório no Natal, quer que ele morra no dia do Natal. Fica um negócio que, olha, doido. O mundo tá doendo, o mundo não tá bem. Você há de concordar comigo que o mundo não tá bem. Então o que é isso? É a caverna de Platão. Por que esse povo briga tanto na internet? Porque tá todo mundo algemado de mãos e pés, olhando a sombra de tudo e na realidade nada. Então tudo é suposição, eu acho. Quando eu falo eu sei, não é eu sei, eu acho. E onde que eu achei? Na minha mente. Ah, porque eu li 800 livros. Não, leu um livro. E olha, mal lido ainda. Mas ele tem todo o conhecimento, toda a justiça, toda a verdade, toda a luz. E fala, a verdade ele é a própria verdade. Fuja dessas pessoas até para poupar a sua sanidade mental. Senão, você vai ser mais um deles. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e para a sua família. Separe seu copo com água. Deixa eu beber mais um pouquinho aqui, porque eu tenho
falado bastante, venho já de um compromisso, vou postar onde é que eu estava agora, tá bom? Eu saí desse compromisso às 20 para as 10, imagina a correria que foi para chegar aqui, mas deu certinho, comecei 10 horas em ponto, hein? Pensa em Deus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, luz que criou o universo infinito. Muito obrigado, Senhor, pela benção da vida, por tudo que nos deste, por tudo o que nos dá. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que oram conosco nesse instante, que clamam a Tua intervenção divina, porque por si mesmos já não dão mais conta. As forças minguaram, a energia acabou, o ânimo se esvaneceu. Mas pela fé eles contam contigo, o Criador incriado, a fonte inesgotável de todo amor, luz, bondade e paz. O Senhor lhes pode dar a vitória, o caminho, ser o norte, a luz a subtrair-lhes das sombras, a paz a tirar-lhes da guerra interior. Rogamos a Tua misericórdia, amparo e proteção a todos os lares, para que neles haja a presença do amor e a Tua presença divina. A todos os nossos irmãos desempregados, para que arrumem, através do trabalho honesto, a oportunidade de ganhar o pão de cada dia. Por aqueles que estão doentes do corpo, da mente ou do espírito, para que recebam a Tua atenção, o Teu olhar generoso e todo o atendimento espiritual do mundo espiritual superior. Rogamos o Teu amparo, a Tua luz, a Tua energia sacrossanta para este copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que esta água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos desta água, que estejamos bebendo do Teu Santo e Divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, onde você estiver, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e proteja. Espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Falei sobre o mito da caverna de Platão, que já tem quase 24 séculos, quase 2.400 anos, e é moderníssimo. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Até amanhã, se Deus assim permitir.